ficou aqui o vídeo. Tô excluindo, tá? Já iniciou? Boa noite, tudo bom, pessoal? Então, hoje vamos falar sobre a síndrome do patinho feio. Sexta-feira, 6:30 da noite. Semana passada foi tão bacana, as 5 linguagens do amor. E essa semana vamos dar continuidade ao nosso café terapêutico. Hoje está bem frio. Simone Paim, seja muito bem-vinda. Simone, eu costumo dizer que esse pessoal que chega aqui na frente é a galera da escola que chega cedinho para sentar na frente. São bons alunos. Oi, Patrícia, tudo bom? Que bom ter você aqui. Que bom, a turma tá boa. Lívia, Márcia, tudo bom, Lívia? A turma tá boa. Então, marquem aí nos comentários as pessoas que vocês acreditem que esse assunto possa interessar. Nós vamos falar de autoconhecimento, vamos falar de autoestima, vamos falar se o som tá bom, se a luz tá boa. Vamos recordar que o YouTube, graças a vocês, já passamos de 100. Eu ganhei um parabéns do YouTube dizendo que passamos de 100 já. Então esses vídeos, né, essa conversa vai ficar lá para a gente rever. Eu mesmo gosto de rever para saber onde paramos, onde pode aprimorar, quais assuntos são mais relevantes, mais procurados. Essa é uma forma da gente contribuir, estarmos juntos, estudando, melhorando o conhecimento sobre nós mesmos. Sempre esse território, a gente cuida desse território primeiro. Depois a gente dá conta de auxiliar quem estiver à nossa volta. Então marquem aí as pessoas que vocês acreditem que esse papo é um papo que auxilia, que seja assim, uma vitamina A das emoções. E a síndrome do patinho feio é bem conhecida, ou história conhecida, né? Os livrinhos no jardim de infância, as professoras contando, os próprios filmes sobre o assunto, é bem difundido. E ele traz símbolos bem importantes. Por exemplo, ele nasce. Sinaliza aí para mim quem já viu esse filme, quem já conhece a história, ou quem ainda não viu. Quem não viu pode, enquanto me ouve, passar na pesquisa e ver algumas imagens. Eu também vou passar algumas imagens aqui. O patinho feio, ele começa com o ovo de pata quebrando e nascendo um patinho diferente dos outros filhotes, dos outros patinhos. A mamãe pata no desenho, ela se assusta, mas ela acolhe. Agora os irmãos, me empresta o controle, amor. Os irmãos, eles já olham com aquela estranheza, já olham assim. E a gente pode imaginar cenas da vida onde estivemos em um lugar e os olhares desconfiados sobre nós, os olhares, aquele olhar de cima para baixo, assim, que dá um incômodo, né? A gente busca saber se está alguma coisa errada, algum borrãozinho na blusa, na roupa, algum cabelo que precisa ser ajeitado, porque o olhar fala, né? E dependendo de como você estiver emocionalmente, esse olhar pode sim desestabilizar. Principalmente, aí vamos ter um carinho a mais. Nós já estamos na juventude adulta, nós já estamos estruturados. Agora, crianças e adolescentes, um olhar influencia bastante. Um olhar de reprovação, um olhar de repulsa, um olhar altivo de superioridade,
colocando a criança, o adolescente com a moral baixa. Isso influencia sim, principalmente de pais ou substitutos. A gente não fala no senso comum que os olhos são a janela da nossa alma? Então, quando a gente transmite um olhar de repulsa, de superioridade para um ser que está em formação, a criança em formação, o adolescente na crise de identidade, na crise de valores, esse olhar sobre eles reafirma ou desqualifica. Então, essa cena mostra um pouquinho esse momento em que estamos em um lugar e que os olhares sobre nós são olhares diferentes, olhares que acabam tocando na nossa autoestima, tocando no na nossa sensação de bem-estar. E ali eu quero falar um pouquinho tanto do bullying quanto do assédio moral. O bullying na fase do adolescente, por que toca tanto? Por que machuca tanto? Pelo que eu falei, ele está em formação. Então, se todo mundo pega uma característica sua, eu uso óculos, passei por essa fase na escola, mas era uma outra época, a gente diluía aquela brincadeira com mais facilidade do que hoje, né? Falei brincadeira, mas se eu ofendo o outro, não é brincadeira, né? Se machuca o território sagrado do outro, não é brincadeira. Então, ali nessa cena, lá estão todos os outros irmãos ridicularizando o Patinho, chamando de feio, falando como ele é desastrado, como ele é esquisito. E eles unidos, que aí tem a força do grupo, né? Unidos todos contra um. Então, muito cuidado quando o seu filho, o seu aluno, o seu sobrinho, a criança ou adolescente se queixa desse tipo de brincadeira, porque toca na autoestima e toca com força. Se há uma agressão física, o hematoma fica localizado em um lugar, eu sei onde tocou, eu sei que precisa passar um certo medicamento ou mesmo gelo. Agora, a ofensa, ela vai para a alma. Então, onde lesou? Como lesou? E como tratar? Na alma também lesa, também dói, também deixa marcas. Só que dá mais trabalho de investigação. Isso é bem importante a gente atentar. E enquanto eu estou falando, se você está lembrando da sua história, tire esse momentinho para que você acolha essa dor, acolha essa ferida, esse machucado. Porque de repente o volume, a rapidez com que a vida foi acontecendo, não deu tempo para você olhar essa cena com atenção. E sabe aquele, deixa pra lá, coisa de criança, nem é tão importante assim, releva. E aí você vai aprendendo a não acolher os teus sentimentos, a não validá-los como sentimentos reais. E se em algum momento você sofreu o bullying ou sofreu o assédio moral, e o assédio moral, pesquisem um pouquinho mais sobre isso, porque ele pode ser evidente, fica claro que aquilo que aconteceu fere a moral, é humilhante, desqualifica o profissional, e tem aquele assédio moral velado, que quando você for se queixar que aquilo incomoda, o superior pode dizer, mas eu não percebia. Oh, meu Deus, se você falasse antes eu não teria feito, porque a coisa acontece de forma velada que você não consegue nem descrever. Só sabe que machuca, que desqualifica, que diminui, que é humilhante. Então, coloca luz nesse momento, nessas cenas da vida, e acolha a sua tristeza. Ou se entrar em ebulição a raiva, acolha a sua raiva. A tristeza vai levar choro, e choro é o banho da alma. A raiva é a emoção de construção, é o que vai fazer eu não dobrar de novo aquela esquina errada, é o que vai fazer eu fortalecer o meu eu, para que a pessoa entenda que comigo não vai acontecer da segunda vez, que eu tenho um ego forte, que eu vou saber me defender. E eu tenho uns exemplos muito bacanas na minha cabeça. Mas eu vou
mudar o cenário, porque o mais importante não é a identificação de quem eu estou falando. Se é da minha família, se é ex-aluno, se é professor meu, nada disso. O mais importante é que o exemplo nos sirva. Por exemplo, eu conheci um adolescente que no contexto ele tinha característica, como eu tenho a característica dos óculos que daria para um bullying, se eu fosse adolescente. Na vida adulta é o assédio moral quando tem hierarquia, né? E aquele adolescente ele tinha características físicas que ia gerar um apelido, podia gerar uma brincadeira de péssimo gosto, mas não acontecia. Como dizia minha avó, ninguém tirava farinha com ele. Então eu perguntei, em algum momento, em alguma outra série, fizeram brincadeira contigo de mau gosto? Não. Em algum momento você fez com alguém? Não, também não faço com ninguém, não. E o que você acredita que faz com que você não faça com ninguém, nem ninguém aponte suas características para fazer? Porque sabe que eu não dou margem para essas brincadeiras. Eu me respeito e exijo respeito. Isso é uma fala de um adolescente, mas de um adolescente que certamente teve na autoridade dos pais ou substitutos a força para alimentar o ego ao ponto de saber se defender, mesmo longe dos olhares dos pais, da proteção das asas dos pais. Isso é bem importante. Agora, qual é o equilíbrio? Eu não posso. O bullying familiar ele é muito nocivo, porque a criança que no churrasquinho de família, a criança que dentro da casa é apelidada, é desqualificada, zombada, o deboche, a ironia, e esse combo faz um mal para a autoestima, diminui, achata, resseca o equilíbrio, a harmonia do ser. Esse dentro de casa, ele vai botar a mochila nas costas e ele vai para a unidade escolar com o ego fortalecido? Não. Ou ele vai com tristeza, ou ele vai com raiva. Diminuído. Diminuído, ele se torna uma presa fácil para quem quiser fazer bullying com ele. Com muita raiva e enfurecido, o que ele recebeu em casa, ele pode chegar lá e fazer com o outro. Isso vai muito do poder da decisão. E ele pode decidir nem por uma coisa nem outra. Aprender a se proteger. Já que eu passo isso em casa, eu não vou deixar com que façam comigo fora de casa. E o outro, que dentro de casa é bajulado, é o jogo do maravilhoso, o jogo psicológico do maravilhoso. Ele é maravilhoso. Olha, se ele pisca tão bonito. Se ele espirrar, você já percebeu que o espirro dele sai por música? Sabe aqueles elogios exagerados, exacerbados, que é desproporcional à idade, à faixa etária, né? Mas são filhos feitos troféus. Ele é maravilhoso, ele é o melhor da família. Esse vai chegar na unidade escolar, no grupo de esporte, na equipe, com o ego inflado. Então ele é capaz de diminuir o outro, porque o dele é tão inflado que os outros seres, diante dos olhos dele, são réis mortais. Viu como tudo na vida exige equilíbrio? Nem muito elogio, nem nada de elogio. Dentro do equilíbrio, cada faixa etária tem suas competências. O que eu posso elogiar nessa semana? E o que eu posso ensiná-lo a aprimorar? Viu que eu não falei defeito? Aprimorar. Algumas limitações serão aprimoradas, serão acolhidas. Olha, eu não sou tão bom nessa disciplina, sou melhor nessa. Então eu vou me esforçar bastante nessa, e essa que eu aprendo com mais facilidade, eu vou botar mais atenção no momento da aula, para que me sobre tempo para o esforço necessário para outra, que eu tenho maior dificuldade. E assim eu vou modelando a vida. Mas se você ouviu tudo isso e pensou assim, comigo, eu precisava ter ouvido isso há uns anos atrás. A gente pode fazer as pazes com a nossa história, se reconciliar com a nossa história a partir de agora. Vocês estão com um cafezinho aí? A gente pode se reconciliar com a nossa história a partir de agora, revisitar algumas cenas, reorganizar o ambiente, se fortalecer, porque afinal de contas superamos tudo isso, estamos aqui.
Então, opa, opa, me ajuda. Um minutinho. Essa é a fase do espelho, né? É a fase do espelho, a fase da solitude. Todos nós, independente de quantas pessoas dividem o teto com a gente, todos nós temos um espaço da solitude, porque somos indivíduo, ser que não se divide. Então, todos nós temos aquele trechinho da caminhada que é só a gente sente, só a gente pisa naquele território. E aí pode emergir uma sensação de abandono, uma sensação de desamparo. E essa caminhada solitária ela é um pouco dolorida, mas se você puder aproveitar esse movimento de introspecção, você pode garimpar o ouro mais precioso, a pérola mais preciosa. Já viram o texto do Rubem Alves que ostra que não foi ferida não produz pérola? Vale a pena pesquisar. Esse momento de solitude, esse momento do espelho ali, o patinho olha para o rio e vê o reflexo. E naquela hora ele percebe, eu sou diferente mesmo. Eu sou diferente desse grupo. Aí você pode pensar no seu grupo religioso, no seu grupo de trabalho, no seu grupo familiar, numa parte da sua família. Você pode pensar em vários grupos a que você já pertenceu ou pertence. E reconhecer que de fato você pode ser diferente. Eu, quando saio por aí afora com a camisa do Vasco, eu me sinto diferente. Só para descontrair, porque rio oxigena. É claro, não é um timão feito o timão do meu marido, fica ganhando aí. Ontem recomeçaram, pronto. Já recomeçaram ganhando, a autoestima deles é ótima. Então, vou mostrar a máscara do meu esposo, olha. By Silvia Quintela, ela deve estar por aí com a gente. Então, esse pessoal aí que sai com a camisa, eles saem, vocês percebam o tônus muscular de um flamenguista com aquela camisa, né? Nós vascaínos, a gente sai, aí um fala uma piada, outro fala outro. Mas o dia que eu boto a camisa, eu tô afim mesmo dessas brincadeiras, tô afim de assumir minha lealdade, minha fidelidade. Então, falei do time para a gente perceber os grupos a que a gente pertence. Há diferenças, mas você banca a tua diferença? Você banca? Sabe aquelas fotos de formatura que passaram a ser assim, um monte de meninas de luzes com cabelo bem liso? E na formatura ficava difícil você achar o teu familiar porque estava tudo tão igual. Essa ditadura da beleza leva a gente para esse lugar. Um padrão de beleza americano que não é o nosso e uma coisa para igualar. Ai, gente, tão bom quando a gente vai na capital, aqui Rio de Janeiro, capital São Paulo. A gente vê uma diversidade fantástica, pessoas vestidas diferentes, estilo diferente. Não tem esse hábito do serrano, de cidades pequenas, de olhar, observar e perceber que a pessoa não é do lugar, é turista, nada. Está cada um na sua frequência, cada um dando conta da sua rotina. Isso é muito bom. Agora, de frente para o espelho, como o Patinho fez aqui, você banca os teus gostos, as tuas preferências, a sua religiosidade. Você banca. Porque são escolhas nossas. E se é nossa, o outro não é obrigado a ter o mesmo, a gostar, a aplaudir. Não é. Não é. É a tua história, a tua trajetória. Então, faz uma lista de pelo menos 10 preferências, 10 gostos. E nessa preferência, oi Tânia Batista, oi Maura, minha amigona, oi Ale Rabelo. Logo, logo a gente está no turismo de novo, né, Ale? Rabelo Tour, gente, grava aí e coloca na lista de desejos. Então, faz a tua lista de preferências e vê se elas ainda são preferências ou precisam ser atualizadas. Quem é você na versão junho de 2020? Isso é muito bacana para a tua autoestima. Passa mais um ali, amor, por favor.
E nesse momento que sente desamparo e faz a jornada solitária, é importante que você se ampare. Agora não é mais a mamãe, não é mais o papai. Adultecemos e eles fizeram tudo o que eles podiam, segundo suas forças e competências da época, com a maturidade que eles tinham lá naquela época. Essa caixinha de música está tocando e agora é daqui para frente. É você com a sua história, você com você mesmo. Então, nesse pedacinho, nessa trilha solitária, você pode se amparar. Você pode, igual uma gatinha, um gatinho, lamber as suas feridas e cuidar, chorar pelas tuas dores, acolher essa tristeza. Não é justo você ficar o tempo todo bancando a princesa valente, desqualificando. Não foi nada, também não queria. Não, já passou. Não vou pensar nisso. Revisitar. O passado não é lugar de moradia, não é residência, é referência. Você revisitou o lugar, retorna para você, mas qualifique. Poxa, foi difícil aquele momento. Eu me desdobrei para me reerguer, entender que aquilo era tudo que eu podia fazer, que aquele era o meu manejo, era o meu jeito. Hoje eu faria diferente, mas hoje eu tenho uma outra maturidade, graças a essa sequência de aprendizado. Me levou a essa maturidade. Retire rótulos. Porque uma coisa é falar, 4 olhos, porque usa óculos. E outra coisa é falar coisas que não reverberam em você. Não diz respeito a você. Nunca foi você. A você. Isso não é meu, não me pertence. Eu não vou guardar, eu não vou colar esse rótulo para mim. Porque o outro está projetando algo em mim. Há projeções sobre você que você nem tem controle sobre isso. Sabe, tem uma coisa da fisionomia. Se a gente lembra, se você lembra a uma outra pessoa, alguém que fez parte da história dela e ela não se dá conta, não chega no consciente, ela pode lidar com você, com a história do passado, sem atualização. E de repente, se você planta na frente da pessoa e fala assim, o que de concreto eu te fiz para você me perseguir tanto? O que de concreto? O que fiz contra você concretamente? Para tamanha perseguição? Eu não sei dizer. Mas você acaba de destampar, então um momento vai aparecer a resposta que aquele conflito pode não ter nada em absoluto a ver com você. Então, minha gente, é uma conversa e esse tipo de conversa vai salientando lembranças. Acolha. Não adianta pegar o tirano interno e ficar, fui boba, não fiz isso, podia ter ouvido isso antes. Não adianta. É daqui para frente. Fica no presente, com o que é possível ser feito hoje. Amor, pode passar mais um, por favor? E aí, depois daquele momento de espelho, quem sou eu, as minhas habilidades, as minhas competências, eu vou de encontro, isso é importante, você não paralisar, não bloquear. É importante que você siga a sua jornada. Não está bom ali, está desconfortável ali, deixa eu buscar meios de sair. O que é sofrido é alguém achar assim, lembra que era bonito a pessoa aposentar, tendo por 35 anos apertado o mesmo parafuso na mesma empresa? Hoje não é mais assim, né? Hoje um currículo bonito é um currículo de várias experiências diversificadas, em lugares diferentes. A gente ainda tem assim um reflexo dessa coisa da aposentadoria fazendo a mesma atividade. Mas conversa com os jovens, com a galera aí da casa dos 20, dos 30, que eles têm uma outra visão de trabalho e quanto mais diversificado, melhor o profissional. Agregou muito conhecimento. Não ficou ali enterrado anos naquela mesma posição. Então, essa diversidade traz o quê? Agrega valor.
O patinho feio, quando ele olhou para o espelho, que de fato ele reconheceu diferenças, o que ele foi buscar? A turma dele. Descobrir a quem pertencemos ou ao que pertencemos. É possível que você experimente um setor e você não se encaixe naquilo. É possível, vou pegar exemplo de cursos de inglês, cursos de idiomas em geral. É possível que você vá para um curso de idioma e aquele método fez bem para uma turma de amigos seus. Ou seu filho, você matriculou em um curso, um determinado curso, e aquele método funcionou para os seus alunos, para os filhos dos seus amigos, para os seus sobrinhos, menos para o seu filho. Há algo errado com o filho? Não. Porque não é o aluno a favor do método, é o método a favor do aluno. Então tem vários métodos. Aí o adolescente ou a criança experimenta, esse método não ficou bom. Ele vai ficar ali batendo na mesma tecla, sofrendo, porque aprender num método que a gente não se adapta é muito sofrido. Ou ele vai buscar outros meios. Foi o que o patinho feio fez. Olhou para o espelho, fez a jornada sozinho e foi buscar a turma dele. Qual a grande descoberta? Da tristeza de um patinho feio, de um ovo que foi parar no ninho errado, ele descobre que de patinho ele não tem nada. Nem nada de patinho, nem nada de feio. O que ele era, minha gente? Um lindo cisne. Olha que fantástico. Aí a gente está falando da reintegração do eu. Quando a gente escolhe bem a nossa galera, escolhe bem os nossos, quando a gente sabe, eu já falei para vocês que eu tenho fé e não abro mão dela. Quando a gente está conectado com o autor da vida e a gente tem a senha do Wi-Fi divino, a gente sabe o que o autor da vida pensa sobre nós. Eu acho lindo quando a própria Escritura Sagrada fala que somos imagem e semelhança do Criador. Se você estudar tudo o que significa essas palavras, imagem e semelhança do Criador, ninguém te cola mais nenhum rótulo errado. Porque você de fato não está aqui ao acaso. O autor da vida sabe muito bem o que estava fazendo quando soprou o fôlego divino. Então, se em alguns momentos, ou na área profissional, ministerial, ou na clã, na nossa família, há um desajuste, eu posso buscar minha reintegração. Tem várias formas de reintegrar. Você pode estar numa família de 5 filhos. Você é o primogênito, mas você se comporta como o caçula. Você é o caçula, mas você se comporta como o primogênito. É importante que haja uma ordem, que você ocupe a ordem exata do nascimento dos filhos. Um não pode atravessar o outro psiquicamente, porque biologicamente já não dá mesmo. Mas psiquicamente você pode se comportar na ordem dos filhos numa ordem contrária à sua. E isso vai gerar conflito, vai gerar desconforto. Bom, setor de trabalho, setor ministerial, família, você com você mesmo. Busque a bênção da reintegração. Busque a bênção que é se sentir pertencente ao seu lugar ao sol, ao seu espaço. E essa conexão gera um prazer na vida, sabe? Quero falar um pouquinho antes que setembro chegue, que é o mês da campanha de prevenção ao suicídio. Nós que somos a galera que queremos viver muito, por exemplo, eu quero completar centenário. Por que a gente chega nessa fase da vida lutando aí? Eu não quero nem passar perto desse mal que tem nos assustado. Por quê? Porque eu estou determinada a cumprir todas as regras, usar máscara, do Vasco, claro, né? Do Flamengo, não chego nem perto. Mas por quê? Eu quero preservar minha vida. Eu estou reintegrada com o meu eu sei o que o autor da vida me beneficiou quando me deu o dom da vida, soprou fôlego em mim. Eu quero viver, quero completar centenário. Esse núcleo de prazer, esse núcleo de saúde psicológica, espiritual, que vai para o biológico, a gente adquire com esse garimpo interno, com essa busca por uma adequação, por uma identidade que pode soprar os ventos
e algo vir contrário a você, mas você está certa da tua jornada. Você está certo de quem você é. Isso é muito bom. Então, esse papo de hoje, essa conversa, é para que a gente sintonize a nossa identidade, o nosso fator biológico que está indo. Não pode acelerar e o meu fator psicológico ficar atrás. Eu fico envelhecida biologicamente, mas imatura psiquicamente. Eu preciso do equilíbrio. Ao vivo, Sirlene Lima. Então, esse papo, essa conversa de hoje é para um ajuste. O que eu quero sugerir a vocês? Olha que interessante. O Christian, que escreveu O Patinho Feio, ele também escreveu Ariel e Soldadinho de Chumbo. Pesquise a história dele, porque eu acredito que ele escreveu esses livros. É claro, se manifesta esse conto dele, são os esquemas dele, o conhecimento dele para o papel. É algo interno que ele contribuiu e contribui até hoje essas histórias. E pesquisa um pouquinho, porque eu imagino, isso é uma imaginação, que esse é o ouro que ele garimpou de suas próprias vivências. E o que vai te servir fazer essa pesquisa? Que você consiga também saber que a partir das tuas experiências você pode extrair a tua pérola, o teu ouro, o teu diamante e contribuir com essa terra. Porque se há uma razão para a gente estar aqui, vivendo esse momento histórico, se nós somos agentes desse momento, uma coisa eu estou certa, é para que a gente faça parte da solução e não parte do problema. E fazer parte da solução também implica em eu me aperfeiçoar, ser um ser humano melhor, mais habilitado na arte de viver enquanto estiver aqui nessa jornada. Então, minha gente, um beijinho no coração, uma boa noite. Fica como prazer de casa pesquisar o autor. Quem ainda não curtiu esse vídeo, vá lá para o YouTube, Érica Neves, Êxito Psi. Podem compartilhar, curtir, ativar o sininho. Eu achei lindo essa semana assistir um senhor passando uma receita prática. Ele deve ter uns 80 anos e ele falou assim: curte aquela mãozinha com o polegar elevado e tenha a gentileza de ativar o sininho. Eu falei assim, meu Deus, podia ser um parente meu, porque eu sou dessa vibe aí, de falar desse jeito. Um beijinho no coração. Pede os amigos para compartilhar o YouTube, que a gente atingiu 1000 seguidores. O meu produtor quer atingir 1000 seguidores, então ele conta com a família que cada um de vocês representa. Cristiane Neves chegou. Você é a vitamina A pura na nossa vida. Ana Maria, beijos. Vanessa Lima, beijos. Um beijo, minha gente. Fica com Deus. Um bom final de semana. Desfrute, se cuide com muito carinho. A gente já está saindo, já vai passar. E quem quis aprender com esse fato histórico extraiu um belo aprendizado, porque foi um aulão mundial. Eu já estou falando no passado, porque vocês sabem, eu sou uma menininha de fé. Então eu já estou falando no passado, que já saímos dessa. Um beijo no coração, fiquem com Deus, tá? Beijo, Cristininha, boa noite. Hoje é aniversário da nossa amiga Cris. Manda beijo. Amanda Goto, um prazer ter você aqui. Hilda, cheguei. Carlésia, beijo. Tô me sentindo na porta da igreja, cumprimentando. Um beijo grande. Um beijo. Mariana Gomes, boa noite, linda e amada Érica. Um beijo, Mariana. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Desfrutem e se cuidem. Beijo.